Olá pessoal, tudo bem? Com vocês hoje eu trago dois conceitos muito importantes para a gente aprender sobre eles, principalmente no momento em que a humanidade está vivendo. O primeiro deles é do desamparo aprendido. O desamparo aprendido foi descoberto no início da década de 70 com pesquisas com animais, depois com seres humanos, e descobriu-se que as pessoas que são submetidas a sucessivas situações de derrotas, de frustração, de perdas, de sofrimento, para as quais elas não têm controle, são fatalidades, elas não conseguiram, por mais que elas se esforcem, elas não conseguem sair daquelas situações. Então imagine as pessoas que têm sucessivos dramas na vida, sucessivos lutos na vida. Então, seja o luto do desemprego, seja o luto de uma doença crônica, seja o luto de uma perda material, alguma situação com o filho, alguma situação com o relacionamento afetivo, qualquer que seja. Quando essas situações elas se sobrevêm com muita força e uma certa periodicidade, um certo grupamento de pessoas, um certo percentual de pessoas desenvolve o que se chama de desamparo aprendido. E o desamparo aprendido é uma forma de que ela passa a explicar a realidade que ela está vivendo. E ela passa a explicar esta realidade de uma forma muito negativa. Então ela diz, se uma situação ruim acontece com ela, ela diz, tudo em minha vida está ruim. Perceberam? Tudo. Então, quanto à abrangência da situação ruim que ela enfrenta, tudo. Quanto à duração, para sempre as coisas na minha vida vão ser assim. Eu nunca terei uma outra oportunidade na vida. Então, quanto à duração, é atemporal, é eterna. E quanto à resposta ao que está acontecendo com essa pessoa, nada que eu farei alterará a ordem desta situação, a natureza desta situação. Então, o desamparo aprendido é uma forma que nós, ao longo da nossa história de vida, podemos explicar uma realidade sucessivamente negativas que vão acontecendo conosco. Então acontece uma ali, outra ali, outra ali, outra ali. Alguns de nós desenvolvem este hábito, é um hábito chamado desamparo aprendido, de explicar os reveses da vida de forma que eles são geral ou gerais. Tudo vai mal na minha vida. Então, quanto à abrangência, tudo. Quanto ao tempo que esta coisa acontece, para sempre. E quanto à resposta, não adianta nada. Este modelo de explicação da realidade, numa perspectiva desta pandemia, em que todos nós estamos vivendo momentos muito difíceis, com perda de vínculos sociais, com medo, com crise na economia, com crise nos relacionamentos, com as casas já há muito tempo fechadas, dentro delas mesmas, sem mais encontrar o clã presencialmente falando, lógico. Isto é muito perigoso. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para desenvolver mais resiliência é a anatomia sobre a qualidade dos nossos pensamentos e emoções. E este é o tema da nossa mini aula de hoje, esta nossa reflexão de hoje.
a gente tem que ter a capacidade de entrar com uma lupa no nosso cérebro, no nosso coração e investigar a qualidade do que está rodando lá, ou aqui, ou em termos de emoções, ou em termos de pensamento. Se elas forem com estas palavras extraídas do desamparo aprendido, diante, eu nunca vou conseguir emprego. Quanto ao tempo, atemporal. Aí a pessoa perdeu o emprego, ela diz assim, nada em minha vida está bom, quanto à abrangência geral, global. Aí ela se pergunta para esta pessoa, e aí? O mercado está ruim, não adianta eu fazer nada que eu não vou me reencarreirar. Percebem, gente, o quanto mina a resiliência. Por isso é desamparo aprendido. Nos animais levavam eles a não quererem mais participar dos próximos exercícios, porque eles diziam, de que adianta eu tentar sair desta gaiola se a porta não vai abrir? Só que naquela segunda etapa do exercício a porta abria. Como na primeira, ele tentava sair de uma situação de medo e a porta não abria, ele achava que a segunda iria ser a mesma coisa, então ele desistiu. Foi aí que foi descoberto este fenômeno. Depois foi visto que seres humanos agem muito assim. E a gente aprende a ser assim. Isso gera um hábito em nossa vida. E a gente passa a explicar os reveses de nossa vida assim. Isto consome esperança, consome otimismo, consome toda a nossa capacidade de dar uma resposta à vida. Assim como foi descoberto o desamparo aprendido e a área em que ele atua dentro do cérebro, se você enfiar uma pinça de 10 centímetros pelo nariz até chegar no interior do cérebro, é naquela região que os pensamentos e emoções do desamparo aprendido ativam os neurônios. Assim também foi descoberto a área do otimismo aprendido. Gente, é possível reeducar as lentes do pensamento. Vocês devem estar vendo que a minha camisa está na mesma cor dos tijolinhos aqui atrás. Estão percebendo? Ela não é da mesma cor. Eu não comprei esta camisa combinando com os tijolos. Acontece que eu estou usando um recurso de chroma key. Aqui atrás é uma tela verde e está uma imagem com esses tijolinhos e essa luz. Tudo que é verde, ele apaga a minha função, o meu desenho, a minha imagem, a figura, ele me recorta e traz o que está no pano de fundo para frente. Então aqui ele recortou a minha camisa verde, tá vendo? E trouxe o que está lá no pano de fundo, que é os tijolinhos, para frente. Não é bacana isso? Nossa mente faz exatamente isso no desamparo aprendido. Ela recorta as situações ou outras situações que ainda estão legais e traz para frente apenas aquilo em que a nossa crença limitante está dizendo que não está bom. E ela faz isso. Sabe onde vocês estão vendo só os tijolinhos aqui? Isso vai ampliando, vai descendo para toda a minha vida. Ela vai se estendendo como se fosse uma raiz da amargura. E aí, tudo que passa a me ocorrer de uma forma negativa, eu uso essas 3 palavras. Então, a mocinha chegou para lanchar na cantina do colégio e viu que tinha um grupo de amigas bem animadas conversando entre si e que não a chamaram para se integrar. Ela fica ali no cantinho e aí ela usa esse mecanismo do desamparo aprendido para explicar aquela realidade ruim que ela está vivendo, de se sentir rejeitada. E ela diz assim: ninguém me ama. Nada em minha vida dá certo. Então, na minha vida, tá vendo? Não é aquele grupo de amigas que ela está se sentindo excluída. E aí ela diz assim, quanto ao tempo: nunca
eu conseguirei entrar naquele grupo. É muito fechado. Percebem quanto ao tempo, quanto à abrangência, nada em minha vida. Eu sou sempre rejeitada, sempre. Então ela pegou uma cena do colégio, das meninas que estavam numa mesa e não a chamaram, e ela extrapolou esta cena para tudo. Ela fez como isso aqui, ó. É como se eu fosse virando esta parede em mim, é como se fosse botando a tinta verde do chroma key e esse quadro de trás, que é a realidade que eu crio na minha mente, fosse me contaminando, me contagiando todo. E quanto à resposta, ela diz: não quero mais conversa com elas. Aí vem o otimismo aprendido, que é a boa notícia, que é o antídoto, que eu é que posso usar comigo mesmo, quando eu faço a anatomia do meu pensamento e do meu coração. E com o meu otimismo aprendido é o inverso. Quando a situação que me ocorre é ruim, é dolorida, é sofrida, ela é específica, ela é pontual. Eu digo assim: estou desempregado. Estou desempregado. Você está sofrendo? Estou. Por quê? Porque eu estou desempregado. Então, o sofrimento ele é localizado, ele é específico. Aí eu pergunto a essa pessoa: como é que vai no casamento? Ah, meu marido, melhor marido do mundo. Meu filho, melhor filho do mundo. Entenderam? Específico. Ali ela está sofrendo, mas ali. E é exatamente nessas outras áreas que a pessoa vai buscar força. Só que quando ela está no desamparo aprendido, ela faz isso. Ó. Contamina tudo. Então, quanto à abrangência, o otimismo aprendido é específico. Focado. É ali. Quanto à temporalidade, é pontual. Ela diz assim: isto aconteceu comigo porque a crise está grande. Mas logo vai passar. Eu tenho qualificações, eu tenho competências. Eu vou conseguir me reencarreirar. Percebe? Quanto ao tempo, é determinado. Ela marca, a pessoa marca. Amanhã será melhor. A economia vai melhorar. Eu vou conseguir me reencarreirar. E a terceira dimensão, ela diz para ela mesma, quanto à resposta: enquanto a situação não muda, eu vou me qualificar, eu vou procurar cursos, participar de palestras, eu vou procurar outras coisas para ocupar a minha mente, vou aprender novas competências, quem sabe até me reinventar como profissional. Prestar um outro tipo de serviço, descobrir necessidades. Entenderam, gente? A diferença do desamparo aprendido para o otimismo aprendido é muito importante. Então, o otimismo aprendido, ele me devolve. É como se ele pegasse esta camisa, e eu vou ter que fazer uma cena para vocês agora. Eu vou tirar esta camisa para vocês verem. Pronto. Agora eu voltei a ser eu. O otimismo aprendido nos ensina isto. Nos ensina a não mais reproduzir os hábitos que estavam impregnados em nossa psique, em nossa mente, e que nos levavam a interpretar a realidade de uma forma limitadora ou limitante, que era: quando uma coisa ruim acontece, nada em minha vida dá certo. Isso é no desamparo aprendido. No otimismo aprendido, isto não dá certo. Olha a diferença. Quanto ao tempo, no desamparo aprendido, nunca vai ser melhor. Nunca vou sair dessa. Quanto ao tempo, à temporalidade, no otimismo aprendido, amanhã será melhor. As coisas vão mudar. A situação vai alterar. A situação vai mudar. E quanto à resposta, no desamparo aprendido, não há nada a fazer. No otimismo aprendido, há muito a se fazer. O que é que eu ainda posso fazer com o que eu tenho?
e não com o que me falta diante da situação. Esta é a reflexão de hoje. Quando a gente entra no modo desamparo aprendido, a gente vai perdendo a nossa essência. Tá vendo que eu estou me transformando naquela parede ali atrás? E quando a gente entra no otimismo aprendido, ó, a gente volta a ser nós. Ó. A gente volta a ter autonomia e ter protagonismo do nosso ser. A gente volta a focar num futuro possível, trabalhando num hoje concreto, num hoje que dá para fazer, com esperança, com força. Espero que vocês tenham entendido. A todo momento, em nossa vida, esses dois vetores vão estar querendo operar. Um nos puxa para baixo. Um nos prostra, nos derruba. O outro nos eleva, puxa para cima. Quem pode ativar um outro? Eu e você. Com o quê? Com a autonomia da nossa consciência, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Fazendo a investigação e nos contestando, nos contradizendo, colocando um advogado do bem dentro da nossa mente e dizendo: deixa disso, não é tudo na tua vida que está ruim não, deixa disso. Que história é essa que nunca vai passar? Vai passar, deixa disso. Que história é essa que você não pode fazer nada? Olha o que você ainda tem de recursos que pode ativar. Dito isso, beijo no coração. Até a nossa próxima reflexão.